Olá, seja bem-vinda ao nosso primeiro dia aqui de intimidade com Deus. Eu me chamo Mari Lopes e que bom que você está aqui comigo para a gente estudar a palavra de Deus juntos. Olha, toda segunda-feira, nesse mesmo horário, às 8 horas da noite, eu te espero aqui. A gente tem um encontro marcado com o Senhor e com a palavra dele. Se convida alguém e vem estar sempre aqui comigo para a gente mergulhar mais na palavra. E hoje eu quero começar falando com você sobre governo. Vamos falar sobre governo? Pega aí a sua Bíblia, abra aí comigo em Gênesis capítulo 1 e a gente vai ler dos versículos 14 ao 17, tá bom? E aí diz assim a palavra de Deus: Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez, presta atenção agora aqui, versículo 16. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Vamos parar por aqui no versículo 16, porque eu quero falar sobre o governo e eu quero falar especificamente aqui dessa ordem de Deus de criar esses dois grandes luminares, o sol e a lua, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Aqui, desde o princípio, Deus já estava nos ensinando um princípio de governo. Sabe, gente, vamos trazer aqui para a nossa realidade, vamos dizer que o dia, o governo do dia, seja daqueles dias que tá tudo bem, daqueles momentos da nossa vida em que tudo vai bem. A gente precisa de governo também nesses momentos. E vamos falar da noite, como aquele momento, aqueles dias maus ou aquele período que parece que nada vai muito bem. E esses dias maus, eu acredito que é o dia que a gente mais precisa ter governo. Mas governo sobre o quê, Mari? Governo sobre as nossas próprias emoções. Mesmo quando tudo vai bem, é necessário que eu e você saibamos controlar, dominar as nossas próprias emoções. Assim como lá em Salmos, Deus vai falar que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu ao Filho do Homem para que a gente domine. E a primeira pessoa, a primeira coisa que a gente tem que aprender a dominar somos nós mesmos e as nossas emoções. Então, o dia, quando tudo vai bem, é necessário que a gente saiba dominar para que aquele momento de felicidade não nos consuma de forma a achar que a gente vive para aquele momento. Tudo aqui nessa terra é efêmero. Todo o tempo que a gente passa aqui é passageiro. Vai passar. O momento bom vai passar, mas o momento ruim também vai passar. A única coisa que a gente tem certeza da eternidade é o Senhor, a palavra dele e o que ele colocou dentro de nós. O restante aqui onde a gente vive, tudo que a gente vive vai passar. Então, gente, sobre os dias maus, que eu acho que é o momento mais difícil da gente ter governo sobre as nossas vidas, eu quero te lembrar, por exemplo, de Davi, que nunca deixou de ser rei, nem perdeu o seu reinado, mas no momento ali de noite, não noite do dia em si, né, mas noite no sentido de momento ruim, ele não governou as suas vontades, os seus sentimentos, as suas emoções, os seus desejos, e ele acabou ali pecando, né? Indo ali com uma mulher que não era dele. Ele não perdeu o seu reinado, mas ele não soube governar as suas emoções, e aquilo ali trouxe consequências, obviamente. Quero te lembrar também de Herodes, por exemplo, que não soube governar as suas emoções num momento não muito bom e que ali governado, ao invés de governado por ele mesmo, foi dominado pela vontade da esposa, pediu a cabeça de João Batista, por exemplo. Sabe, quando a gente não tem o governo das nossas próprias vontades, dos nossos desejos, das nossas emoções, alguma consequência vai haver para aquilo, né? Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas eu quero te incentivar, ou eu quero te lembrar, ou eu quero te ensinar a você sempre analisar o que você tem feito das decisões que você tem tomado. Será que as decisões que a gente está tomando no nosso dia a dia tem governo da palavra de Deus sobre elas? Porque o governo não tem que ser nem do nosso achismo, nem do que eu penso que é certo, mesmo que o que eu penso que é certo seja certo,
moralmente. Não, o nosso governo tem que vir da palavra de Deus. Então, que a gente possa nessa noite, nessa primeira noite, que eu quero aqui te lembrar sobre o governo, tomar de volta o governo da nossa vida. Você não foi feita para viver de emoção em emoção. Eu tô feliz, não tô feliz. Quando eu tô feliz, eu tô eufórica. Quando eu tô triste, eu tô deprimida. Quando a gente vive de emoções e emoções, o que nos deixa, o que nos impulsiona são as nossas vontades. Ou seja, eu tô muito feliz, aí eu quero fazer isso, agradar os outros, agradar a Deus, eu sei lá, e quando eu tô muito triste, não quero falar com ninguém, eu fico emburrada, Isso é a gente ser levada pelas nossas vontades quando não temos governo sobre elas. Como é que a gente acha esse governo? Ouvindo e obedecendo o Espírito Santo que habita dentro de nós. Hoje em dia, diferente de Davi no Antigo Testamento, a gente tem essa possibilidade de sermos ensinados pelo Espírito Santo do próprio Deus, que fala conosco, que ministra os nossos corações, que nos convence do pecado, da justiça. E basta a gente saber ouvir e obedecer. Muitas das vezes eu converso com mulheres que não sabem obedecer ao Senhor, não porque não querem, mas porque não reconhecem a palavra de Deus. São governadas pelas próprias emoções, não porque gostam, porque você pode estar aí se perguntando, não, mas quando eu fico triste, eu faço coisa errada, não é que eu goste, eu não consigo me controlar, Mari. Então, pois bem, eu quero te lembrar que o controle de tudo, as nossas emoções são incontroláveis por nós mesmas. O controle de tudo, se não estiver no Senhor e no que Ele coloca sobre nós, no que Ele nos ensina, a gente não consegue controlar. Então, como que a gente vai saber controlar as nossas emoções através do Espírito Santo? Conhecendo a palavra. Porque é no momento, tanto da alegria, tanto do dia, quanto da noite, no momento ruim, que a gente pode e deve e tem que declarar a palavra em tudo que a gente fizer. E quando a gente vai praticando isso e cada vez mais declarando, o que é declarando? Você aprende um versículo, um que seja, por semana, por mês, mas você aprende a declarar aquele versículo sobre a sua vida. E quando a gente vai fazendo isso, cada vez mais que a gente vai fazendo isso, mais a gente vai sendo controlada sobre aquele versículo ali que a gente resolveu colocar em prática. É assim que funciona. Amém? Não adianta a gente, por exemplo, dizer que a esposa sábia, ela ganha o seu marido no silêncio, o marido que ainda não professa da mesma fé, que ainda não é cristão, ela ganha no silêncio, mas a gente está em casa gritando o tempo todo e ele, sem ter discernimento espiritual nenhum, vai ficando com mais e mais raiva desse Deus que a gente serve. Você tá entendendo? Então é a palavra de Deus praticada, sendo declarada. Isso é obediência e é isso que faz a gente controlar, governar as nossas próprias emoções, as nossas vontades e o nosso desejo. Amém? Queria que você deixasse aqui seu comentário, falasse comigo. Se você tiver dúvida, me pergunta que eu quero te responder e a gente vai interagindo e a gente vai estudando e crescendo cada vez mais na palavra do Senhor. Amém? Te vejo segunda-feira que vem. Deus abençoe. Um beijo. Tchau, tchau.